Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo aqui. Vai fazer concurso municipal, estadual ou federal para a área de assistente social, serviço social. Essa aula aqui é para você, porque hoje nós vamos conversar aqui brevemente sobre alguns aspectos importantes da Lei 8.662 de 1993. O que essa lei traz para nós? Essa lei traz para nós as disposições principais sobre a profissão de assistente social. Então, primeira informação importante, você que está me assistindo, é saber o número da lei, ok? Então, guardem bem, Lei 8.662, de 7 de junho de 1993. Então, vamos lá. Primeira informação, artigo 1º da lei. É livre o exercício da profissão de assistente social em todo o território nacional. Essa informação é de extrema importância. Ou seja, em todo o território nacional vai ser livre o quê? É livre o exercício da profissão de assistente social. Porém, a lei menciona que é livre o exercício, mas tem algo interessante que nós temos que observar, que é o quê? Observar as condições estabelecidas nessa lei. Ou seja, vai ser livre o exercício da assistência social, de assistente social, desde que observe-se o que está disposto nessa lei, e nós vamos observar agora. O que está disposto na lei? Artigo 2º. Para a sua prova de assistente social, esse artigo ele é de extrema importância. Por quê, professor, que esse artigo é de extrema importância? Por conta do seguinte, é o artigo 2º da Lei 8.662/1993, que vai trazer o quê? Vai trazer para nós os requisitos do assistente social. Ou seja, é assistente social quem? Quem preenche os requisitos do artigo 2º dessa lei. E quais são esses requisitos? Vamos lá. Somente poderão exercer a profissão de assistente social quem? 1. Os possuidores de diploma em curso de graduação em serviço social. Ou seja, só pode ser chamado de assistente social quem? Quem possui diploma em curso de graduação em serviço social, oficialmente reconhecido, expedido por estabelecimento de ensino superior existente no país. Ok? Então, o diploma tem que ser de curso de graduação em serviço social, oficialmente reconhecido, expedido por estabelecimento de ensino superior existente no país, devidamente registrado no órgão competente. Inciso 2. Somente poderá exercer a profissão de serviço social quem? Os possuidores de diploma de curso superior em serviço social em nível de graduação ou equivalente, expedido por estabelecimento de ensino sediado em países estrangeiros, conveniados ou não com o governo brasileiro, desde que devidamente revalidado e registrado no órgão competente do Brasil. Ou seja, aqui é para aquela pessoa que cursou serviço social fora do país. E aí, esse diploma, ele vai precisar ser o quê? Revalidado. Revalidado aonde? No Brasil. Tem uma prova muito conhecida, que é o Revalida, né? Que normalmente o Revalida, a prova que vai revalidar o diploma dos graduados em medicina fora do país. Os formados em serviço social fora do país podem exercer a profissão aqui dentro do país, desde que tenha o seu diploma revalidado e registrado no órgão competente aqui do Brasil. Ou seja, assistente social é aquele formado, né, que possui o diploma de curso superior aqui no país, ou aquele que fez o ensino superior fora em serviço social, desde que ele revalide o seu diploma aqui em território nacional. Inciso 3 do artigo 2º. Os agentes sociais, qualquer que seja sua denominação, com funções nos vários órgãos públicos, segundo o disposto no artigo 14 e seu parágrafo único da Lei 1889 de 1953. Então, os agentes sociais, ok, que
estão dispostos na onde? Eles estão dispostos no artigo 14, parágrafo único da Lei 1889 de 1953. Estes aí também são considerados agentes públicos. E aí, aqui na descrição do vídeo, você vai ter o link para acessar essa lei e poder dar uma lida lá no artigo 14, tá bom? Parágrafo único do artigo 2º. O exercício da profissão de assistente social requer prévio registro no Conselho Regional que tenha jurisdição sobre a área de atuação do interessado nos termos da lei. Informação importante. Só vai poder exercer o serviço social, né? Só vai poder exercer a profissão, só vai poder exercer o serviço social aquele que tiver registro no Conselho Regional. Aqui é a mesma coisa do seguinte, pessoal, vamos aqui para o lado. O médico, ele precisa ter registro no Conselho Regional de Medicina. Automaticamente ele vai ter o registro no Conselho Federal de Medicina. O advogado, que é o meu caso, eu preciso ter um registro na Ordem dos Advogados do Brasil, do meu estado, né, da minha região, que no caso aqui é o Paraná, e automaticamente eu vou estar vinculado também à OAB Federal. No caso do serviço social, também precisa estar no seu conselho de classe, né? Então, quem é do serviço social precisa também estar vinculado ao seu conselho de classe, ok? Que é o Conselho Regional de Serviço Social, tá? Então, percebam isso, okay? A questão de prova pode perguntar se basta eu ter o diploma de serviço social. Por quê? Porque o artigo 2º, ele traz para nós essa questão, que somente pode exercer a profissão de assistente social quem? Somente aquele que possui o diploma de graduação em nível superior em serviço social. Isso leva a entender que basta eu ter o diploma em serviço social, eu posso exercer a função, mas não é isso que o parágrafo único da lei menciona. Porque o parágrafo único ele menciona o seguinte: o exercício da profissão de assistente social requer o quê? Prévio registro nos conselhos. Então não basta apenas o diploma. Não basta o diploma. Precisa obrigatoriamente estar registrado no Conselho Regional de Serviço Social, para daí poder exercer a profissão. Ok? Artigo 3º. A designação profissional do assistente social é privativa dos habilitados na forma da legislação vigente. Ou seja, profissão de assistente social é privativa dos habilitados. Ou seja, você precisa estar habilitado para poder exercer a profissão de assistente social. O simples fato de eu cursar serviço social, né? Vamos supor o seguinte: não sou advogado e curso serviço social. Saí da faculdade, me graduei, terminei, fiz a formatura, tudo bonitinho. Sou assistente social? Não. Por quê? Porque eu não estou habilitado para a função ainda. Por quê? Porque o parágrafo único do artigo 2º menciona o quê? Que o exercício da profissão de assistente social requer prévio registro no Conselho Regional. E o artigo 3º menciona que a profissão de serviço social é privativa dos habilitados. Ou seja, além do diploma, eu preciso estar com o registro no Conselho, para daí eu poder, então, exercer a função de serviço social. O artigo 4º traz para nós o seguinte: constituem competências do assistente social. Então, você, como assistente social, que está me ouvindo agora, que está me vendo, quais são as suas competências enquanto assistente social? Isso aqui cai no concurso. As competências caem muito dentro do concurso público municipal, né? Às vezes estadual também. Então, se liga aqui no artigo 4º e depois aqui na descrição vai estar o link para você acessar essa lei e dar mais uma olhada, dar mais uma lida e faça suas anotações, porque o artigo 4º ele é de extrema importância, porque ele traz para nós as competências do assistente social. Primeiro, elaborar
complementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares. Lembrando aqui que o assistente social, então, ele não vai atuar só no poder público. Uma empresa, né, o setor privado pode ter um assistente social, as organizações podem ter, as ONGs podem ter, enfim, aqui nós não estamos falando apenas do assistente social de prefeitura, aquele vinculado ao CRAS, por exemplo, né? Porque outras áreas, outros setores podem ter seus assistentes sociais. E qual que vai ser uma das competências? A primeira competência, elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais. Junto a quem? Junto aos órgãos da administração pública, junto à prefeitura, junto ao CRAS, junto às secretarias, seja da administração pública direta ou indireta, junto a empresas, a entidades e organizações populares, ok? Então, essa é a primeira competência. Segunda competência é elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do serviço social com participação da sociedade civil. 3. Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e a população. Ou seja, o assistente social, ele tem como competência, encaminhar providências e prestar orientação social aos indivíduos, grupos e população em geral. Então, o assistente social, quando está lá, né, vamos pegar aqui o exemplo mais clássico, o assistente social vinculado ao CRAS do município, ele precisa encaminhar providências, ele precisa prestar orientação social, porque essa é a sua função. Ele é um assistente social, então se ele está vinculado ao poder municipal, ao poder público municipal, ele precisa prestar orientações sociais aos indivíduos, aos grupos que procuram e à população em geral. Vamos lá para o inciso 5. Lembrando que o inciso 4 do artigo 4º, pessoal, ele foi vetado. Ou seja, então nós não temos inciso 4, ok? Então nós temos inciso 1, 2, 3 e já pulamos diretamente para o 5. Guarde isso também, porque pode ser pegadinha de prova. Inciso 5. Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa dos seus direitos. Ou seja, esse atendimento, essa proximidade do assistente social com a população é de extrema importância. Porque é o assistente social, é você, que vai fazer o quê? Orientar grupos de indivíduos, de diferentes segmentos sociais, de diferentes bairros, de diferentes culturas, de diferentes orientações, enfim. Com esse contato, você vai orientar esses indivíduos, esse grupo. Essa é uma das competências do assistente social, no sentido de identificar problemas, identificar dores dessas pessoas, desses grupos, e, identificando essas dores, observar como realizar a utilização do recurso no atendimento desses grupos e na defesa do direito deles. Okay? Inciso 6. Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais. Aqui são os benefícios sociais, né? Os benefícios sociais que o governo municipal pode ter, o governo estadual e o governo federal podem ter. Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais. Ela está muito ligada ao que nós conversamos aqui no 5. 8. Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades com relação às matérias relacionadas ao inciso 2 deste artigo. Ou seja, o inciso 8 complementa... o inciso 2... o inciso 8 complementa o inciso 2. Ok? 9. Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticas e sociais da coletividade.
Ou seja, o inciso 9, ele linka aqui com o 5 também. Né? Ele linka com o 5. 10. Planejamento, organização e administração de serviços sociais e da unidade de serviço social. Aqui é aquele trabalho interno no CRAS, né? No CRAS do município. Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefício e serviço social junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. Artigo 5º. Constitui atribuições privativas. Constituem contribuições privativas do serviço do assistente social. Ou seja, é só o assistente social que pode fazer, porque são atribuições privativas, atribuições privadas do assistente social. Eu, como advogado, não posso fazer, um professor não pode fazer, o prefeito não pode fazer, a primeira-dama não pode fazer, porque são atribuições privativas. Você que está estudando para o concurso, anote o artigo 5º. Artigo 5º da nossa lei aqui da profissão de assistente social. Porque o artigo 5º constitui atribuições privativas do profissional de assistente social. Quais são essas atribuições? 1. Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço social. E por que é privativa? Porque eu, como advogado, eu não sei como elaborar esses estudos, como executar esses estudos, como supervisionar, como avaliar. Eu não sei. Ok? Eu não sei fazer isso. Porque não é algo da minha profissão. Esses projetos na área de serviço social tem que ser algo privativo do assistente social, é ele. É você que possui o quê? O know-how, é você que possui o conhecimento específico para fazer esse tipo de ação. Inciso 2. Planejar, organizar e administrar programas e projetos em unidade de serviço social. Né? Aquele trabalho interno do CRAS, né? Ou outra instituição que você, como assistente social, trabalha ou venha trabalhar. É sua função fazer esse planejamento, essa organização, essa administração dos programas e projetos em unidade de serviço social. Inciso 3. Assessoria e consultoria e órgãos da administração pública, direta e indireta, empresas privadas, entidades em matéria de serviço social. Ou seja, é competência privativa do assistente social prestar essa assessoria em serviço social. Okay? Do mesmo jeito que assessoria e consultoria de advocacia é privativa do advogado. Assessoria e consultoria de engenharia é privativa do engenheiro. Assessoria e consultoria de fisioterapia é privativa do fisioterapeuta, e assim sucessivamente. 4. Realizar vistoria, perícias técnicas, laudos periciais e informações de pareceres sobre matéria de serviço social. Às vezes o Poder Judiciário, por exemplo, solicita ao Serviço Social do município que faça vistorias, realize perícias técnicas, faça encaminhamento de laudos periciais, envie informações e pareceres sobre algumas situações, principalmente em ações que versam dentro do judiciário no direito de família e criança e adolescente. Então, aqui é um serviço privativo do assistente social, realizar essas vistorias, perícias técnicas, realizar a elaboração dos laudos e tudo mais. Assumir no magistério de serviço social, tanto a nível de graduação como de pós-graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimento próprio adquiridos em curso de formação regular. Ou seja, aqui é quando o assistente social ele se torna professor, quando ele vai para a academia. Se formou e agora ele volta para a academia. Lembrando aqui que a academia não é de malhação, viu, pessoal? Não é da malhação, mas a academia aqui é no sentido de universidade, faculdade, né? Então, quando o assistente social vai dar aula, vai disseminar seu conhecimento na graduação ou na pós-graduação, ele tem que assumir disciplinas e funções que exijam ali o conhecimento próprio, que foram adquiridos na sua formação. Né? Não faz sentido, por exemplo, o assistente social assumir aulas de português, né, de língua
né, de língua portuguesa dentro da graduação, ou alguma outra disciplina que não tem a ver com as funções de conhecimento que ele adquiriu. Né? A mesma coisa, por exemplo, o formado em direito, né, o advogado que vai para a academia, e se ele não tiver uma formação, não faz sentido ele assumir a disciplina de psicologia jurídica que tem na faculdade de direito. Né? O advogado ele tem que assumir as disciplinas que dizem respeito à sua formação. O mesmo vale para o médico, o mesmo vale para o engenheiro. Então, aqui no inciso 5, é para o assistente social, é privativo dele, né, assumir dentro do magistério, na academia, disciplinas e funções que exijam esse conhecimento que ele adquiriu, enquanto também, né, estava se formando. 6. Treinamento e avaliação e supervisão direta de estagiários de serviço social, ou seja, tem um estagiário ali no CRAS, estagiário do curso de serviço social. Quem vai treinar, quem vai avaliar, quem vai supervisionar? O assistente social. Tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui em alguns outros incisos que são interessantes. O 11, né? Fiscalizar o exercício profissional através dos conselhos federal e regional. Então, é privativo do assistente social fazer essa fiscalização do exercício profissional, tanto seu quanto dos colegas, né? Os conselhos de classe, os conselhos regionais, os conselhos federais, eles estão aí para isso. Todo conselho possui ali um órgão específico dentro do próprio conselho para fiscalizar o exercício profissional. A medicina tem o seu, a advocacia tem o seu, a engenharia tem o seu, o serviço social tem o seu. Então, é privativo do assistente social realizar a fiscalização do serviço profissional por meio do Conselho Federal e do Conselho Regional. Bom, ocupar cargos, né? 13. Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização de gestão financeira em órgãos e entidades representativas da categoria profissional. E aí, nós pulamos lá para o artigo 5º-A, que é muito importante o 5º-A para você por conta do seguinte, ele vem trazer para nós a jornada de trabalho, a duração da jornada de trabalho do assistente social. Pelo artigo 5º-A, nós temos o seguinte, a duração do trabalho do assistente social é de 30 horas semanais. Quando que passou a valer isso? Em 2010, ok? Quando começou a valer isso? Em 2010. Ok? Então, a duração de trabalho do assistente social é de 30 horas semanais, tá bom? Bom, aí nós temos aqui no artigo 6º, perdão, são alteradas as denominações do atual Conselho Federal de Assistência Social, né, Cefaz, né, Conselho Federal de Assistência Social, dos Conselhos Regionais de Assistência Social, né, o CRAS, o Conselho Federal de Serviço Social e os conselhos, né, regionais. Então, vamos lá. Foi alterado, então, isso aqui eu já vi cair numa prova, tá? Dizendo como que era a nomenclatura antes e como que é a nomenclatura agora, tá bom? Como que nós temos, então? Então, é o seguinte. Antes, o Conselho Federal de Assistência Social se chamava Cefaz. E os Conselhos Regionais de Assistência Social, eles eram chamados de CRAS, ok? Hoje, mudou. O Conselho Federal é chamado de Cefes, né? Conselho Federal de Serviço Social. E o Conselho Regional de Serviço Social passou a se chamar CRES. Tá? Porque o CRAS ele ficou muito restrito ao município, né? Ah, não, eu vou passar no CRAS, né? Onde que é o serviço social do município, a gente sempre chama, né? Ah, vou lá no CRAS, vou lá no CRAS. Então, tinha uma confusão aqui, né? Então, lembre que, antigamente, o Conselho Regional de Assistência Social chamava CRAS. Agora, ele se chama CRES, ok? Bom, e aí aqui eu vou deixar também a lei para você dar uma olhadinha, né? Você que está estudando aí para o concurso de serviço social. E nós vamos passar aqui para o artigo 8º. O artigo 8º menciona o seguinte,
compete ao Conselho Federal de Serviço Social? Qual que é a competência do Conselho Federal de Serviço Social? Primeiro, orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de serviço social. Essa é a primeira atribuição dele. Outra atribuição do Conselho Federal: assessorar o Conselho Regional sempre que for necessário. Ou seja, o Conselho Federal não pode deixar de assessorar o Conselho Regional. Aprovar os regimentos internos dos conselhos regionais no fórum máximo de deliberação. Ou seja, os regimentos internos do Conselho Regional, eles têm que ser aprovados pelo Conselho Federal. Outra atribuição do Conselho Federal: aprovar o Código de Ética Profissional do assistente social, juntamente ao Conselho, juntamente, né, com os conselhos regionais. Ou seja, o Código de Ética ele tem que ser aprovado pelo Conselho Federal em conjunto com o regional. Funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional, ou seja, problemas de ética do assistente social vão ser julgados dentro do dentro do Conselho Federal por um tribunal interno, né, um tribunal de ética, que é formado pelo Conselho Federal para julgar essas questões éticas e disciplinares. Julgar, em última instância, os recursos contra as sanções impostas pelos conselhos regionais. O Conselho Regional de Assistência Social ele pode aplicar algumas, entre aspas, penas, né, algumas sanções, e o que o assistente social que sofreu essas sanções pode fazer? Ele pode entrar com recurso junto ao Conselho Federal. Então, nós temos o Conselho Federal como sendo a última instância para julgar e até mesmo fazer a revisão, né, dessas decisões do Conselho Regional. Estabelecer os sistemas de registro profissional habilitados, ou seja, é o Conselho Federal que vai determinar como que vai acontecer esses registros dos novos assistentes sociais e se vai ter alguma alteração dos registros dos que já estão lá. Prestar assessoria técnico-consultiva aos organismos públicos ou privados em matéria de serviço social. Ok? Aqui nós vamos avançar um pouquinho, né? Vamos lá. Aqui vocês podem depois dar uma olhada, né? Nós temos aqui essa informação importante que às vezes cai na prova, né? Onde que é a sede do Conselho Federal de Serviço Social? O Conselho Federal de Serviço Social, ele terá sede e foro em Brasília, lá no Distrito Federal, ok? Quem que determinou isso? A própria lei. Tá? Então, a lei determinou que o Conselho Federal de Serviço Social terá sede em Brasília. E o que mais? E que em cada capital de estado, de território e do próprio Distrito Federal, vai ter o quê? Vai ter um Conselho Regional de Serviço Social, tá? Denominado segundo a sua jurisdição, ao qual, né, alçará respectivamente a do Estado, território e Distrito Federal. Ou seja, cada Estado membro, em sua capital, terá uma sede do Conselho Regional de Serviço Social. Ou seja, você que vai fazer a prova aqui no estado do Paraná, onde que é a sede do Conselho Regional de Serviço Social do Paraná, vai ser em Curitiba. Então, em todas, né, em cada capital de estado, vai ter, então, um conselho regional, tá bom? E aí depois vocês podem ler aqui, o artigo 13, ele traz uma informação importante, né? A inscrição nos conselhos regionais sujeita, isso aqui é importante demais, a inscrição no conselho regional sujeita ao assistente social ao pagamento das contribuições compulsórias, ou seja, anuidades, taxas e demais emolumentos que forem estabelecidos em regulamento baixado pelo Conselho Federal. Ou seja, o assistente social vinculado, inscrito no Conselho Regional, e é muito importante, porque como nós vimos anteriormente, essa inscrição no Conselho Regional é fundamental para o exercício da profissão. Então, inscrito no Conselho Regional, ele tem que pagar anuidade, ok? Tem que pagar uma anuidade, e taxas e outras coisas que estejam relacionadas ali, baixadas, né, em regulamento pelo Conselho Federal. Então, o assistente social, inscrito no Conselho, precisa pagar contribuições compulsórias, chamadas de anuidade, tá bom? Prosseguindo aqui, nós temos aqui algumas questões de penalidades, né?
E aqui é muito importante, né? O artigo 16, ele vai trazer para nós, né, que os conselhos regionais, eles vão aplicar as seguintes penalidades aos infratores, tá? Ou seja, o assistente social cometeu uma falta, infringiu algum dispositivo, o conselho regional vai aplicar penalidades. Quais são essas penalidades? 1. Multa no valor de 5 vezes a anuidade vigente. Então tem que pegar o valor da anuidade vigente no seu estado e multiplicar por 5. Tá? Então essa vai ser a pena de multa, né? A penalidade de multa. 5 vezes, né? De 1 a 5 vezes o valor da anuidade. Então, se você cometeu uma falta grave, seu assistente cometeu uma falta ali, né, no exercício da profissão, pode sofrer uma pena de multa de 1 até 5 vezes o valor da anuidade. 2. Suspensão de 1 a 2 anos do exercício da profissão de assistente social, que no âmbito de sua atuação deixar de cumprir o disposto no Código de Ética, tendo em vista a gravidade da falta. Ou seja, o assistente social que descumpriu o Código de Ética, pode ficar suspenso por quanto tempo? De 1 a 2 anos. Guarde isso porque a prova vai perguntar quanto tempo que pode ser a suspensão do assistente social. E aí ela vai colocar vários números lá, e para você não derrapar, guarde bem, que a suspensão do assistente social, no caso de descumprimento do Código de Ética, é de 1 a 2 anos. 3. Cancelamento definitivo do registro nos casos de extrema gravidade ou reincidência contumaz. O assistente social cometeu uma falta, recebeu multa, fez outra falta, suspensão. Aí, se ele cometer outra falta de novo, aí não vai ter o que fazer. Vai ter o registro cancelado de forma definitiva. Ou até mesmo ele pode ter o registro cancelado de forma definitiva, mesmo com uma falta, dependendo da gravidade da falta. Se for uma falta muito grave, extremamente grave, o Conselho Regional já pode aplicar como penalidade o cancelamento definitivo do registro desse assistente social, devido à gravidade, né, da sua falta. E aí, nós temos aqui, no artigo 19, que o Conselho Federal, ele vai ser mantido como? Como que o Conselho Federal vai se manter? Primeiro, por contribuições, taxas e emolumentos arrecadados pelos conselhos regionais, né, em percentual a ser definido pelo fórum máximo, né, que está lá no artigo 9º, que você vai voltar depois e vai dar uma lida lá, tá? Então, a principal fonte de renda, podemos dizer assim, para manter o Conselho Federal, vão ser o quê? As anuidades pagas pelos profissionais, ok? Segundo, por doações e legados, né? Rapidinho aqui, a doação e o legado são institutos lá do direito civil, né? Então, quando eu estou doando alguma coisa para você, você pode recusar. Tá? A doação é isso, estou doando tal coisa para você. Você pode aceitar ou não a doação, ok? No legado não tem isso, porque no legado eu já morri, ok? Então eu deixo para você, então você não tem escolha aqui. Então na doação o doador doa e quem está recebendo a doação precisa aceitar a doação. E no legado não precisa ter esse aceite, ok? Ou aqui por outras rendas, tá bom? Bom, e para encerrar, nós temos aqui que o Conselho Federal de Serviço Social e o Conselho Regional, eles vão contar cada um com 9 membros efetivos. Quem são esses membros efetivos? O presidente, o vice-presidente, 2 secretários, 2 tesoureiros e 3 membros do Conselho Fiscal. E 9 suplentes, eleito dentre os assistentes sociais por via direta para um mandato de 3 anos, de acordo com as normas estabelecidas pelo Código Eleitoral que foi aprovado. Ou seja, como que vai ser a organização? O Conselho Federal vai ter um presidente, guarde bem isso, o Conselho Federal vai ter um presidente, vai ter um vice-presidente, 2 secretários, 2 tesoureiros e 3 membros do Conselho Fiscal e 9 suplentes, ok? Tanto o Conselho Federal quanto o Conselho Regional de Serviço Social. Como que eles vão ser escolhidos? Por via direta, eleição por via direta,
Qual que é a duração de mandato deles? Vai ser por 3 anos esse mandato, ok? Por fim, as delegacias seccionais contarão com 3 membros efetivos, né? Então, as delegacias seccionais vão contar com membros efetivos, sendo eles um delegado, um secretário e um tesoureiro, e 3 suplentes, um suplente para cada função aqui, que vão ser eleitos dentre os assistentes sociais da área de atuação nas condições previstas nesse artigo. Tá? O Conselho Federal e o Conselho Regional terão legitimidade para agir contra qualquer pessoa que infringir as disposições que digam respeito às prerrogativas, à dignidade e ao prestígio do serviço social. Quando o artigo 22 diz qualquer pessoa, pessoal, é qualquer pessoa. Por exemplo, se eu estiver me passando por um assistente social, o Conselho Federal e o Conselho Regional têm legitimidade para agir judicialmente contra a minha pessoa, pois eu estou desrespeitando as prerrogativas, estou desrespeitando a dignidade, estou desrespeitando o prestígio da profissão de assistente social, ok? E guarde que essa lei foi publicada, né, em 1993, na gestão do presidente Itamar Franco, né? E guarde bem o número da lei, Lei 8.662/1993, que é a lei que fala sobre a profissão de assistente social. Espero que você tenha gostado, espero que essa aula tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até mais, pessoal. Abraço e bons estudos!